Olá, bom dia. Começamos mais o Secov Debate, que você pode assistir pelos canais do Secov, pelo YouTube, pelo Facebook. E hoje nós vamos falar das cidades inteligentes. Nós temos aqui o Cláudio Bernardes, aqui do meu lado, que é presidente do Conselho Consultivo do Secov. Então, Cláudio, bom dia. Bom dia a todos vocês. E também o advogado e doutor em Direito Urbanístico, Wilson Levi. Doutor Levi, bom dia também. Bom dia aos amigos. Bom, se você quiser participar da nossa conversa, nos mande uma mensagem para fazer alguma pergunta. E vamos falar exatamente do que seria uma cidade inteligente, né? A gente tem muitas reclamações em relação à cidade de modo geral, especialmente para uma cidade como São Paulo. A gente tem reclamação em relação a asfalto, segurança, calçada, iluminação, e aí por aí vai, não é? O que seria uma cidade inteligente? Olha, cidade inteligente é uma tradução do termo em inglês que é Smart Cities. Mas eu acho que a gente talvez tenha que buscar um pouco no termo inteligência para a gente começar a definir a cidade, definir o que é inteligência, né? Então a inteligência está muito relacionada com a capacidade cognitiva, vamos dizer, no princípio de uma pessoa, para poder processar e resolver problemas. Então a cidade inteligente tem que ter também esta habilidade. Então, na minha visão, embora existam conceitos mais amplos, e talvez o Wilson possa dizer também na opinião dele o que é a cidade inteligente, e não só na concepção preliminar e como a maioria das pessoas entende isso, a cidade inteligente é um núcleo urbano que usa a tecnologia para melhorar a operação e o funcionamento da cidade, né? De tal forma que você consiga dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, esta conexão da tecnologia com toda a infraestrutura e serviços da cidade é que faz com que a cidade possa ter uma cognição daquilo que está no seu entorno, processar esses dados e fazer com que os resultados sejam utilizados em benefício da população. E agora, doutor, isso nós estávamos falando antes do programa, até a questão de faróis, questão de segurança que passa pelo sistema, usando tecnologia. Nós temos alguns lugares que têm um sistema muito avançado, a China tem se preocupado muito com isso, com a identificação das pessoas pela imagem. A pessoa está circulando na rua, identifica, e se for algum criminoso, tiver algum outro problema, é facilmente identificável. Agora, esse conceito vai muito além disso, né? Com certeza. A cidade, ela, no fundo, é uma grande criação da inteligência humana, talvez a maior criação da inteligência humana. E eu costumo dizer que cidades inteligentes são cidades capazes de gerar conhecimento. A cidade, ela aproxima as pessoas passam a interagir de forma mais intensa, e pensar na ideia de cidades inteligentes como cidades capazes de produzir conhecimento por meio da interação das pessoas também é algo que se torna muito relevante no estudo desse tema. Quer dizer, como que você pode aproximar pessoas, e aí a tecnologia tem um papel muito importante, mas também garantir que a cidade seja mais amigável com o cidadão, também é uma forma das pessoas interagirem melhor, com menos criminalidade, com menos problemas, e com isso criar coisas novas. Tem um autor que diz que as grandes revoluções pelas quais o mundo passou nos últimos 2 séculos se deram pelo fato do mundo ter passado pela urbanização. Então, o fato das pessoas morarem mais próximas, interagirem mais, circularem mais, com certeza trouxe grandes transformações para o nosso mundo. E trouxe grandes problemas também, não a serem administrados, não é? Porque administrar a cidade como São Paulo, por exemplo, e outras grandes cidades que nós temos no estado, é difícil. Até, muitas vezes, até uma cidade pequena, que você tem uma concentração, lidar com as necessidades de serviço público mesmo. Né? Eu acho que é por isso que esse conceito que o Levi trouxe é importante. Quer dizer, se a gente tiver, na verdade, a cidade inteligente, a plataforma de operação dela é a internet das coisas, né? Quer dizer, esta conexão entre todos os objetos do ponto de vista tecnológico, e aí eu não vou chamar de objeto, mas a gente conectar as pessoas nesse processo da internet das coisas é uma coisa fundamental. Quer dizer, a cidade inteligente, ela é voltada para a tecnologia, mas se a gente não colocar o ser humano nesse processo, a gente não vai ter uma cidade interessante. A internet das coisas é uma coisa importante. Em 2020, os pesquisadores acham que vão ter 80 bilhões de objetos conectados
na internet das coisas. E essa conexão tem que levar em conta o ser humano nesse processo, porque na verdade a cidade existe porque as pessoas moram ali, né? E a solução desses problemas na interação com essas pessoas, e aí eu acho interessante, fazendo uma analogia, quer dizer, as ferramentas que a cidade inteligente usa para se conectarem nesta plataforma são sensores, né? Então a cidade inteligente ela é formada com muitos sensores para captar umidade, para captar tráfego, para captar uma série de coisas, e a interação dos seres humanos como sensores nesse processo de primeira categoria é uma coisa fundamental. É o uso crescente da tecnologia mesmo, não é? É exatamente isso. No transporte nós temos iniciativas nesse sentido, por exemplo, controle de sistema de metrô, mesmo de ônibus, de trem, com falhas, né? Mas seria por aí. Não, eu acho que não só no transporte, que eu acho que é onde é mais clara essa questão, mas tem uma série de outras atividades que a cidade pode ser inteligente, por exemplo, na detecção de enchentes, de deslizamentos, na questão de segurança, por exemplo, que você comentou na China, o pessoal ter esses sistemas para você identificar as pessoas na rua, em qualquer lugar, quer dizer, mas tudo isso está baseado em sensores. Sensores que possam captar informações, processar e trabalhar em função de você ter uma operação melhor da cidade. Agora, isso vale também na gestão da própria cidade, a questão de buracos, calçadas, outros problemas, iluminação, para ver onde a gestão tende a atuar. É possível chegar a esse ponto? É possível, nós já dispomos de tecnologia para isso, e acho que o grande, como o Cláudio disse, a tecnologia é sempre um meio. Quando nós pensamos na finalidade de uma cidade, a cidade deve garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então a tecnologia é um meio que facilita chegar a essa finalidade. Então a tecnologia, os sensores, as pessoas também são sensores. Por exemplo, os aplicativos de mobilidade como o Waze, como tantos outros, são baseados em sensores que são orgânicos. São pessoas que estão circulando na cidade e que estão dizendo como é que está o tráfego. E a gestão também se beneficia disso. E acho que um ponto importante para favorecer uma gestão ainda mais eficiente é permitir que as pessoas estejam mais conectadas entre si e mais conscientes daquilo que acontece na cidade, podendo inclusive opinar da sua casa. Costumo dizer, uma cidade tão grande como São Paulo, tão complexa, com tantos problemas de mobilidade, é praticamente impossível para um morador que está em Perus ou em Parelheiros, nas franjas da cidade, participar de uma audiência pública. Por que nós não dispomos de uma tecnologia que permita que essas pessoas, onde quer que elas estejam, possam dar a sua opinião sobre algo que esteja acontecendo e possam manifestar o seu desejo em relação ao seu bairro, à sua cidade? Então, a tecnologia tem um papel fundamental na gestão da cidade, de uma cidade inteligente, desde que, como o Cláudio disse, a tecnologia esteja a serviço das pessoas, e não como uma luz bonita que você compra numa feira internacional e que coloca como um vitrinismo. Ela tem que ter uma finalidade socialmente útil. Eu acho que uma coisa que é importante, por exemplo, ainda em relação à segurança, que é muito difícil ter um crime que você não tenha uma câmera ajudando a rastrear o criminoso, ou no momento, né, e a gente tem muito assalto nas ruas da cidade, para identificar as pessoas e depois o caminho que é feito, né, e facilita, e outras pessoas vêm e acabam denunciando. Isso eu acho que é um dado importante. Mas você vê que, infelizmente, a gente usa isso, mas não ainda de uma forma muito inteligente. Embora a gente tenha o Detect, que é um sistema para isso, você vê que muitas vezes a polícia se utiliza de câmeras de condomínios. Exatamente, não é público. Nós não temos ainda esse sistema que deveríamos ter. Mas eu queria agregar uma questão na gestão, que é uma coisa muito atual e é interessante a gente comentar, e eu até escrevi um artigo sobre isso, que é a questão, por exemplo, da manutenção de pontes e viadutos, que é um assunto que nós estamos em São Paulo está no assunto do momento. Então, nós deveríamos ter um sistema de sensores em todas as nossas pontes e viadutos ligadas a um sistema central que pudesse identificar
com tempo hábil, medidas que devem ser tomadas de prevenção. Então, a gente tem alguns pontos da estrutura das pontes e viadutos, por exemplo, os aparelhos de apoio, os pilares, alguns locais da própria estrutura que poderiam e devem ser monitorados com fibra ótica, com sensores conectados num sistema inteligente que possa detectar esses problemas com a antecipação necessária e já canalizar as medidas preventivas. Agora, falta um pouco de sensibilidade também do poder público em relação a esse tipo de oportunidade, de alternativa que tem, né? Nós temos problemas em pontes e até me chama a atenção que logo depois do que ocorreu na Marginal, alguns engenheiros chamando a atenção para a situação dos túneis em São Paulo, que é uma coisa que também pode trazer problemas e a coisa acontece de repente se você não tiver uma manutenção adequada. Mas da mesma forma poderíamos ter uma manutenção, um monitoramento inteligente nos túneis também, para a gente ser avisado com tempo hábil por uma estrutura inteligente do que deve ser feito. Uma das reclamações a gente tem sempre da população é que os radares nunca falham, não é? Radares de trânsito, em qualquer condição com chuva, são inteligentíssimos. Né? Eles leem a sua placa, você pode chover, tirar foto, isso sempre funciona. Também eles leem, então, mas isso mostra como a agenda de cidades inteligentes funciona. Quando se quer que ela funcione, ela funciona. Então, a questão das pontes, como o Cláudio disse, temos diante de nós hoje uma oportunidade incrível de responder a um problema concreto da cidade de forma eficiente, de forma inteligente, de forma muito melhor do que fazíamos tradicionalmente. Isso vale para as pontes, mas vale também para as árvores. Hoje nós temos tecnologias que permitem o monitoramento da cobertura arbórea da cidade, identificando aspectos como o quanto elas previnem as ilhas de calor, a idade da árvore, se ela está saudável, o ecossistema em volta dela. Isso vale para absolutamente tudo, para a gestão de praças, para a gestão das calçadas. Eu até fiquei sabendo de uma iniciativa muito bacana que aconteceu aqui em São Paulo, de uma pessoa que desenvolveu um aplicativo chamado Tem Açúcar? É a pergunta, tem açúcar? Que é aquela pergunta que nós fazemos para o nosso vizinho quando moramos sozinhos e tal. Como a cidade, assim, isso é um dado muito curioso. São Paulo é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, em que você consegue se sentir absolutamente sozinho e isolado do mundo, porque são todos anônimos. E esse aplicativo permite que, com um sistema de georreferenciamento, as pessoas digam se tem uma furadeira, uma escada, uma mesa de massagem, e você tem uma dimensão de compartilhamento que a cidade, por si só, favoreceria normalmente. Então, colocar esse assunto como agenda de política pública é fundamental, o uso da tecnologia. Nós temos coisas muito bacanas acontecendo, desde as grandes empresas de tecnologia, que estão com grande protagonismo nessa pauta, até as coisas que são feitas pelas startups, por processos de cocriação, processos bottom-up de criação, que engajam pessoas, que mobilizam pessoas com diferentes habilidades e que estão aí à disposição para o poder público utilizar. E eu acho que falta a agilidade do setor público para aproveitar, inclusive, essas oportunidades. Eles recorreram a isso, exatamente no viaduto lá da Marginal, para que os aplicativos de transporte ajudassem a monitorar o trânsito de São Paulo. Então foi um momento em que aproveitou. Por que não se aproveita isso em outras ocasiões? Por exemplo, a questão de policiamento, para você mandar num lugar que tem um foco de trânsito com algum problema. E ele tinha citado, inclusive, essa questão de falar dos melhores caminhos e tal. Eles citam onde tem buraco. Que é uma coisa assim, eu falei, você chega a esse ponto na cidade de São Paulo de um aplicativo avisar, olha, cuidado que mais à frente você vai cair num buraco, né? Que você chega a esse ponto. Então, eu acho que o setor público tinha que aproveitar melhor esses recursos, né? Eu acho que o setor público, ele anda um pouco devagar. Como característica, tem uma série de questões que fazem com que o setor público não seja tão ágil quanto a iniciativa privada. Mas eu acho que nesse momento está existindo uma consciência tal que é fundamental que todo mundo comece a utilizar esses mecanismos que a gente tem disponíveis e, como o Levi falou, quer dizer, esta era de compartilhamento que é irreversível, ela, mesmo que o poder público não queira, isso está ajudando a mobilidade na cidade. Então, o poder público, embora ele não esteja sendo ágil o suficiente para poder captar
essas potencialidades que a tecnologia está trazendo para a cidade, a despeito disso, a comunidade está se utilizando disso em benefício da cidade. Então, cabe, no mínimo, ao poder público a não deixar que essas iniciativas sejam tolhidas. Agora, tem um ponto que eu acho que preocupa, é a questão da privacidade das pessoas, né? Porque você passa a ser monitorado 24 horas por dia, quase. Não é? E nós temos, inclusive, prédios que já têm a substituição dos porteiros por esse tipo de controle. Então, substituição até de mão de obra. Mas aí o monitoramento é todo registrado, é tudo o que acontece. Tem câmera, né, dentro dos elevadores, nos corredores. Então, a questão da privacidade, qual o limite disso? Eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado com... Claro, a privacidade é um problema, mas às vezes os problemas são colocados como falsos problemas. A tecnologia, de um modo geral, seja na internet, seja na dimensão das cidades inteligentes, coloca no centro do debate o tema da privacidade. Mas isso é algo que precisa ser resolvido no campo da regulação. Então, as pessoas precisam saber que o problema existe e é preciso que os nossos representantes, por meio do processo democrático, resolvam isso por meio de uma regulação adequada. Então, acho que tendo clareza das regras do jogo, a gestão dos dados, a gestão das imagens, quando o dado está nas mãos do poder público, quem tem acesso a esses dados, quando está na mão dos particulares, por exemplo, de um prédio, como fica a custódia desses dados, tudo isso cabe dentro de uma regulação que leve todos esses problemas em conta. Então, muitas vezes, eu falo a questão dos falsos problemas porque, às vezes, se coloca esse obstáculo como impeditivo ao avanço. Acho que o avanço ele é inexorável, ele vai acontecer. Inclusive sem a regulação. Nós vimos há pouco tempo na cidade de São Paulo aplicativos de mobilidade, de compartilhamento de carro, que aconteceram muito antes da lei que veio a regulamentá-los. Então a evolução ela acontece, a cidade acontece, ela é dinâmica, ela é viva, ela é pulsante. E acho que a melhor maneira de resolver os problemas decorrentes da sua popularização é por meio de uma regulação que leve em conta esses problemas e que dê uma solução que não trave a tecnologia. Se fôssemos radicalizar essa discussão, a própria internet hoje é um campo com muitos problemas de privacidade. Hoje você acessa de manhã, você procura o preço de um telefone celular, no final do dia, se você abre um site de notícias, você só vai ver anúncios de telefone celular, ou seja, alguém leu esse dado. Me incomoda muito. Você procura um hotel, uma viagem, depois você recebe todas as informações possíveis. De todos os tempo hotéis. todo você vai. Mas você sabe que essa preocupação com a privacidade, na verdade, demonstra as vulnerabilidades que esses sistemas inteligentes trazem. Por exemplo, você pega o caso de edifícios inteligentes, né? Então tem uma discussão importante porque os edifícios inteligentes eles têm uma conexão entre tudo que está no edifício, o sistema de ar-condicionado, sistemas de comunicação, e as preocupações são sempre que isso tem vulnerabilidades. Já aconteceu, por exemplo, acho que foi no Carrefour, se não me engano, que o pessoal, através do sistema de monitoramento do ar-condicionado, conseguiu entrar no sistema principal e acho que o Walmart ou o Carrefour, identificar os cartões de crédito dos clientes. Porque você tem uma conexão, né? Exatamente. Quando a internet das coisas é tudo conectado com tudo. A hora que você conecta tudo com tudo, você começa a ter essas vulnerabilidades. No carro autônomo, por exemplo, eu estive num congresso em Los Angeles, no ano retrasado, o pessoal falando sobre carro autônomo e falando das dificuldades do carro autônomo, porque em Los Angeles, por exemplo, eles arrecadam $500 milhões por ano com multas de veículo e carro autônomo não comete infração. Como é que eles iam repor esses recursos? Mas falaram da questão da vulnerabilidade, quer dizer, o carro autônomo é um computador, como é que nós vamos evitar que um hacker entre e sequestre as pessoas? Exatamente. Então, nós vamos ter que estar preparados para isso, como o Levi falou, a regulação terá que vir, mas eu tenho receio que hoje nós não temos condição de regular isso, porque a gente não conhece exatamente quais são
qual é a potencialidade do dano que essas vulnerabilidades mecanismos de defesa. A gente tem setor público, inclusive no exterior, quando você pega os Estados Unidos como exemplo, que tem um avanço tecnológico muito maior, eles têm uma vulnerabilidade muito grande. Sim, e estão aprendendo sistemas, estão isso, aprendendo. Isso chega, inclusive, no controle eleitoral, sim, né, sim. Que não se sabe da vulnerabilidade, do quanto que as pessoas tiveram utilização dos dados para definição de perfil. Então, é uma coisa que entra totalmente na privacidade. Você tem um perfil seu que é delineado e eles vão mandar mensagem para pegar você naquele teu ponto em que você vai ser atingido pela mensagem. Não, e um outro, acho que para mostrar que esse é um problema que está posto e que transcende a questão das cidades inteligentes, a questão, por exemplo, de colocar o CPF numa nota fiscal. Hoje os sistemas de farmácias e supermercados se sofisticou de tal maneira que o e-mail que você recebe de um supermercado, Pão de Açúcar, por exemplo, com um conjunto de ofertas, é montado de maneira customizada a partir do seu perfil de consumo. Então, se você compra com frequência vinhos, cervejas especiais, tal, a tendência é que você receba muita correspondência por e-mail voltada para esse. Então, veja que o problema da vulnerabilidade, estão vendendo seus dados. Até o CPF da nota se torna um problema. Ele te devassa, ele consegue fazer uma sequência daquilo que você consome com mais frequência. Então, e agora você veja, como a gente estava falando aqui, para a gente tornar a cidade inteligente mais completa, mais eficiente, cada vez mais nós temos que introduzir as pessoas nesse processo de tecnologia. Quando a gente introduz as pessoas nesse processo, a gente aumenta a vulnerabilidade, expõe mais a privacidade das pessoas, porque as pessoas passam a ser os sensores que estão monitorando. Então, o Waze, por exemplo, o fato de você ser um sensor que ajuda a cidade inteligente a coordenar o seu tráfego, faz com que ele saiba onde você vai todos os dias, como é que você... Então, nós vamos ter que aprender muito, porque eu acho que é inexorável e irreversível esse processo e está todo mundo pensando em como a gente vai evoluir. Mas essa questão de como regular isso, como a gente tentar mitigar os efeitos colaterais, tem que começar a pensar. Porque no caso do aplicativo, por exemplo, você entra em determinado horário e ele já pergunta se você vai para casa. Parece sabe. Caso, então parece trabalho. Já está lá. Mas não é só você, ele sabe onde vai todo mundo, né? Todo mundo, exatamente. E não só isso, né? Muitas outras coisas que são relacionadas a essa questão de você ser um sensor dessa cidade inteligente. Agora, não pegando diretamente as pessoas, eu acho que na questão de administração da cidade, a gente tem algumas iniciativas que são importantes, por exemplo, tem a notícia da cidade do Rio de Janeiro, com todos os problemas que eles enfrentam, do monitoramento sensorizado de bueiros, para controlar alagamentos, porque são alagamentos por problemas de bueiros, é uma coisa que a gente também tem muito em São Paulo, que eu acho que são exemplos que devem ser seguidos, né? Porque é esse tipo de controle de estabilidade de pontes, de viadutos e tudo mais, porque é uma coisa de manutenção que é importante até para proteger as pessoas. No caso do Rio, pegar um exemplo que você está falando das enchentes, o que deveria fazer é monitoramento de deslizamento de encostas, por exemplo. Também. Que é uma coisa que vem de repente, a gente, do ponto de vista técnico, a gente sabe como é que funciona a questão da saturação do solo até que haja um deslocamento da massa de terra, mas existem mecanismos que podem fazer com que a gente tenha uma eficiência maior na proteção das pessoas, né? Sabe, quando tem uma vulnerabilidade maior. Sim, nesse sentido, né? Agora, em questão das construções, o caminho é esse? São os prédios inteligentes? Que tipo de inovação que se propõe agora? É mais comercial, residencial? Como se imaginar aí os próximos 5 anos? Você imaginando a cidade inteligente como uma plataforma de internet das coisas, quer dizer, a internet das coisas como uma plataforma da cidade inteligente, é inexorável que os edifícios se conectem na cidade inteligente, não tem outra alternativa. Então, a gente pode imaginar que a gente tem uma construção do espaço urbano, da infraestrutura urbana, com toda a infraestrutura de inteligência necessária para que haja a operação desse conceito, e os edifícios, eles têm que se integrar nesse processo. Então, você tem os edifícios que eles são inteligentes por si só, porque eles têm todos os mecanismos de operação do próprio edifício e eles têm que estar conectados com esta inteligência da cidade. Eu acho que vai ser uma questão muito rápida até que a gente tenha, isso já existe, mas só que isso vai passar a ser mais comum, quer dizer, o seu telefone está conectado com a sua geladeira, que está conectado com o ar-condicionado e vai estar conectado com os sistemas inteligentes
das vias, da infraestrutura pública. Se fosse fazer uma previsão, eu acho que no máximo em 10 anos a gente vai ter tudo isso conectado. Agora, o setor da construção tem uma preocupação hoje com lançamentos? É uma dos pontos colocados lá na discussão de custo? Já chega a ser uma coisa um pouco mais costumeira? Eu acho que o mercado imobiliário ele tem que se antecipar um pouco a esses processos. A gente costuma dizer aqui que o mercado imobiliário ele tem que embarcar os seus produtos com as coisas que as pessoas querem e as coisas que as pessoas querem, mas não sabem que querem. Então, tem que haver uma antecipação até numa indução, porque, olha, você não sabe disso, mas vai ser importante ter aqui, por exemplo, um sistema de sensor na sua cozinha para você conectar a sua geladeira depois, quando houver um sistema. Então, eu acho que o mercado tem que pensar nisso. É lógico que quando a gente está num momento de crise como o que a gente atravessa hoje, essas questões são retardadas um pouco porque os custos começam a ser tão cruciais que você acaba deixando de lado algumas questões. Mas, sem dúvida nenhuma, num processo normal de desenvolvimento da economia e do mercado, essas questões, embarcar as construções com essa nova tecnologia vai ser inexorável. Agora, isso não acaba aumentando também algumas desigualdades, porque a gente tem diferenças regionais de formação, porque as pessoas também têm que estar adequadas a utilizar esses serviços. Não, é diferente, por exemplo, o monitoramento de ruas, de buraco, árvore e tal, que aí depende do setor público. Ele vai lá, instala equipamento e ele tem esse controle. Agora, as pessoas para lidarem com um prédio inteligente, para lidarem com as coisas dentro de casa, aí tem que ter uma formação também, tem que ter acesso a isso. Com certeza. O que o Cláudio disse, o primeiro ponto sobre o mercado induzir comportamento, eu acho isso fantástico e acho que ninguém melhor do que o mercado para induzir um comportamento não só do uso da tecnologia, mas dos modos de apropriação e de vida na cidade. É mostrar que é legal você morar num condomínio em que as pessoas compartilham, por exemplo, a área de serviço com máquinas de lavar, ou com compartilhamento de bicicletas, ou até mesmo com compartilhamento de carros. Mostrar que isso se conecta com um estilo de vida legal, bacana, sustentável. É uma linguagem que as novas gerações cada vez mais têm incorporado, então um sentido de responsabilidade com a cidade. E como o mercado é quem constrói cidade, o Estado regula a cidade, mas quem efetivamente constrói cidade é o mercado. Ele tem um papel muito importante na indução de não só da tecnologia em sentido estrito, mas também dos modos de uso da cidade que devem ser mais inteligentes. Então, ter um supermercado no térreo do prédio, um prédio que comporte esse uso, é uma forma inteligente de ocupar a cidade, porque te previne de sair de casa, de pegar o carro, você pode fazer uma compra menor, você tem a disponibilidade de ter esse equipamento próximo de casa. E sobre a questão das desigualdades, eu acho que a palavra inteligência é uma palavra muito generosa, com muitas formas de usar. Desde a questão de um tablet conectado a uma geladeira que coloca a receita do dia, o cardápio do dia para você lembrar, e conectado com outras coisas, com a receita da sua nutricionista, enfim. Até, por exemplo, um trabalho que um aluno meu tem feito no mestrado, do desenvolvimento de uma tecnologia de prevenção de incêndios em favelas. Então, são sensores super simples, que são parte de um processo de treinamento de uma brigada dos moradores da favela, que permite evitar que um local marcado por múltiplas irregularidades, que traria muita dificuldade ao combate ao incêndio, possam reagir no caso de um incêndio de maneira mais eficaz. Isso também é uma cidade inteligente. Eu acho que é importante ter muito cuidado com a expectativa que se deposita na tecnologia. O problema da desigualdade é um problema que está posto. E talvez não seja papel da tecnologia resolvê-lo, mas mesmo em contextos de desigualdade, a tecnologia consegue trazer um aporte importante à qualidade de vida das pessoas nas cidades. Eu colocar essa questão da desigualdade, por exemplo, que um ponto que me chama a atenção, por exemplo, o caso dos bancos, que eles cada vez mais estão tentando induzir os clientes a usarem o aplicativo no celular. E as pessoas que não sabem lidar com isso, que não têm condição de comprar um celular que dê acesso. E tem alguns bancos que simplesmente estão cortando, restringindo os serviços que você pode fazer através de um computador, que aí a pessoa poderia ir até o local, usar o local de trabalho. Não, ela tem que ter um celular que tenha acesso no aplicativo.
sabe? E aí ela pode ter vários bancos. Então, essa coisa de você forçar a pessoa sem ela ter condição, ela fica à margem disso. Essa que é a preocupação que eu tenho quando eu falar a mesma coisa de um prédio inteligente. A pessoa pode não ter a capacidade de lidar com tudo isso. Eu acho que isso... Em locais públicos. Então, locais públicos é uma questão, dentro da própria unidade é outra. Eu acho que isso vai acontecer, embora existam pessoas, quando a gente fala em desigualdade, existam pessoas que não tenham condição de ter um celular para poder usar o aplicativo. Talvez isso em pouco tempo não seja assim, porque você vê as pessoas de nível econômico mais simples, quase, eu não sei, pode ser mas que lá é o smart, né? Tem uma região imensa do Nordeste, do então, Norte, que não tem nem a linha. E não tem nem o dinheiro para não tem o dinheiro, talvez, né? Não tem dinheiro para comprar comida, né? Mas eu acho que, assim, tudo isso será proporcional ao nível de absorção das diversas sociedades que a gente tem no Brasil, né? Então eu acho que aos poucos, eu acho que a velocidade com que isso se imprime na sociedade é muito grande ultimamente. Então tem esse gap, mas eu acho que em pouco tempo a gente vai ter condições mínimas de capacidade das pessoas de absorver alguma tecnologia. E aí o país tem as suas desigualdades e a evolução desse processo de cidade inteligente vai se dar de forma proporcional à capacidade de cada sociedade absorver esse... E é diferente, por exemplo, se comparar as condições de São Paulo com uma cidade do interior de próprio São Paulo. Lógico. Né, que pode ter dinheiro, mas ela não tem aquela estrutura. Mas eu, por exemplo, tenho uma proposta para o governador Dória de fazer um processo de implantação de cidades inteligentes no estado de São Paulo, dimensionado por município, da capacidade do município, e ter um programa paulatino de implantação de mecanismos que possam, algumas cidades em 5, outras em 10, outras em 15, outras em 2, mas de tal forma que daqui a 30 anos a gente tenha um nível razoável de infraestrutura tecnológica e modelos que possam tornar as cidades inteligentes de alguma forma. Eu acho que São Paulo pode ser um piloto importante para isso, né? Agora, o país como um todo tem que investir muito mais, porque a gente fala, por exemplo, da indústria 4.0 e a gente vê que a baixíssima competitividade, como você pensa, a indústria na inserção global. O Brasil está muito atrasado do modo geral, né? Com certeza. Acho que nós temos desafios que vão da infraestrutura. Nem todos os municípios do país têm uma cobertura satisfatória de internet de alta velocidade, que é pressuposto para você ter tecnologia acessível. E também entender que isso se conecta com uma agenda de política econômica para as próximas décadas. São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo se constituiu como um estado industrial que construía, que fornecia insumos para a indústria nacional. Hoje as indústrias vêm prontas de fora. Então, São Paulo tem também uma janela de oportunidade pela sua pujança econômica, o estado de São Paulo tem uma janela de oportunidade pela sua pujança econômica de começar a investir, como os países árabes fizeram com os fundos de petróleo e tantos outros locais do mundo, nessa grande revolução 4.0, que veio para ficar porque as indústrias estão indo embora. A indústria clássica, como nós pensamos, o metalúrgico, o operário, isso está pulverizado não só no país, mas também no mundo. Então, acho que a gente tem diante de nós uma grande janela de oportunidade de explorar a vocação do Estado para a inovação e para a tecnologia, de ser um exportador de tecnologia, de insumos para a tecnologia para o país. Agora, o país já está preparado em termos de regulamentação para lidar com isso? E pensando na área do direito mesmo. Provavelmente ainda... Na verdade, nós ainda temos muitos passos a serem dados nesse sentido. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos iniciativas legislativas no campo da proteção de dados, mas pensar a lei como fonte de indução, ela também tem esse papel. Às vezes a gente pensa a lei naquela polaridade proibido-permitido, a lei que vem para dizer o que pode e o que não pode. Ainda é necessário dar muitos passos em direção a isso, da lei como um espaço de indução de comportamentos e de indução de caminhos que devem ser tomados para a tecnologia. Porque eu acho que tem que desenvolver as duas áreas, né? De um lado a regulamentação, esse papel da legislação geral e do direito, e do outro a questão técnica. Acho que a questão técnica, ela
tá mais fácil de resolver do que a questão jurídica. Só que aí ela cria problema jurídico, dependendo da forma como mas assim, eu acho que a questão técnica é o que acontece, ela acaba atropelando um pouco, o jurídico veio meio atrás e tentando resolver os problemas que acontecem, mas assim, essa sinergia total, assim, acho muito difícil acontecer. A gente percebe que até nas cidades, nos países que utilizam muito mais a tecnologia. Agora, você poderia citar alguém como exemplo de maior avanço mesmo em termos tecnológicos? Os grandes exemplos assim no mundo do que se pode aproveitar? Em termos de cidade inteligente? Cidade inteligente. Eu acho que existem, pois, umas cidades laboratório, como é o caso de Mazda, lá em Dubai, mas é muito laboratório a cidade, mas eu acho que você tem algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos, mas na Ásia também, principalmente, que estão caminhando para ter uma grande quantidade de processos que denotam uma cidade inteligente. Eu acho que não tem no mundo uma cidade que fala, não, essa é uma cidade totalmente inteligente. Eu acho que então tem cidades no mundo que já adotaram uma série de mecanismos que denotam esta capacidade da cidade de usar a tecnologia para melhorar a operação do serviço de infraestrutura. Mas assim, uma cidade que é totalmente inteligente eu não conheço. Nós temos, na verdade, uma grande coleção de boas práticas que poderiam facilmente ser importadas para cá. Eu gostaria de destacar uma que não é muito tratada, que teve pouca visibilidade, em Hamburgo, na Alemanha. Você conecta, pelo seu smartphone, você utiliza bicicletas, ou seja, isso está induzindo o uso de um modal, que é adequado para aquela realidade, mas também está induzindo uma prática saudável, andar de bicicleta. E quanto mais quilômetros você anda de bicicleta, mais créditos você gera, e esses créditos podem ser trocados por passagens de trem, que conectam Hamburgo a outras cidades da Alemanha. Então veja, a tecnologia aqui consegue conectar temas relativos à mobilidade, temas que trazem um impacto positivo na saúde pública, porque induzem um estilo de vida mais sustentável, mais saudável, por aí vai, e que poderiam ser importadas para países como o Brasil, em várias localidades do nosso país. Então acho que ao redor do mundo nós temos boas práticas, boas iniciativas que poderiam ser prospectadas pelo poder público e pensadas, algumas delas, para teste, para aclimatação aqui no Brasil. Acho que é importante pensar essa questão da aclimatação. Cidades inteligentes, quando nós falamos em cidades inteligentes no Brasil, isso precisa ser visto sob um ponto de vista tropicalizado, ou seja, adequado às nossas condições locais, aos nossos desafios concretos, aos problemas da nossa urbanização, e isso pode, evidentemente, gerar políticas como um plano nacional de inovação em planejamento urbano, um plano estadual de inovação em planejamento urbano e tantas outras iniciativas que vão induzir essas práticas daqui em diante. No Brasil a gente já tem algumas cidades que utilizam essa questão da bicicleta, não nesse nível de você ter uma compensação, mas de você usar uma bicicleta na área urbana e deixando em outros locais, e há o registro disso daí, né? Não é exatamente tecnológico, mas é um serviço que está começando e que depende daquele registro, tem um monitoramento em relação a isso, né? Sim. Então é uma tecnologia ainda que está ensaiando, mas que já produz algum resultado, mas né? Eu acho que, como o Levi falou, o mundo tomou ciência dessa potencialidade e as cidades estão procurando, de alguma forma, se utilizar dessa tecnologia, considerando as especificidades locais de cada cidade. E eu acho que é uma evolução coletiva importante, porque a gente pode utilizar os exemplos de outra cidade para alavancar de forma mútua no mundo inteiro esse processo para que ele seja mais rápido. Quer dizer, ninguém tem uma cidade totalmente inteligente, mas à medida que cada cidade vai usando essa nova potencialidade para descobrir formas interessantes de usar a tecnologia para melhorar a operação da cidade, e houver um intercâmbio dessas ideias, eu acho que isso vai alavancar muito o tempo em que as cidades vão se tornar
mais inteligentes. Uma cidade precisa de um sistema para monitorar buraco na rua, tem que ter, né? Isso. Esse sensor humano normal Waze, acho que usa as pessoas que indicam onde está o buraco. Exatamente, eu sempre fico perguntando quem tem a paciência de ir lá e digitar, olha, tem um buraco na via, eu sempre fico fazendo isso. O que mostra que as pessoas naturalmente têm um impulso à colaboração. Acho que o Waze é um bom exemplo disso. Avisa tem policiamento, tem avisa que tem um carro estacionado no acostamento. Exato, carro quebrado. Pessoas colisão. abnegadas que ficam lá informando. Então há um sentido de cooperação. Isso mostra também que eu falava ontem com o governador Geraldo Alckmin, ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção e que faz muito sentido para a nossa discussão. O século XIX foi o século dos impérios. O século XX foi o século das nações. O século XXI é o século das cidades. Acho que a cidade traz para o centro da discussão essa dimensão cooperativa. E que mostra, inclusive, que a gente não deve olhar tanto como olhávamos tradicionalmente para o Estado. Nós temos um impulso natural de olhar para o Estado como o grande formador, o grande fomentador de políticas públicas. A sociedade também é colocada no centro dessa discussão como protagonista das transformações que impactam positivamente o território e que colaboram para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Waze é isso, onde tem um buraco, onde houve um acidente grave, um congestionamento, um carro estacionado no acostamento, são pessoas interagindo com pessoas, colaborando com pessoas que elas sequer sabem quem são. É um sentido que vai além da questão do afeto. Eu sei que o Cláudio é meu vizinho e que, portanto, ele precisa de açúcar. Ele pode estar precisando de açúcar. Não, você está fazendo isso de forma anônima para outra pessoa que é igualmente anônima dentro da cidade. Eu acho que isso diminui muito aquele sentimento que muitas pessoas têm de estarem absolutamente sozinhas. Aquela pessoa que sai de uma cidade do interior e vem morar em São Paulo. Isso está mudando e acho que isso é muito positivo para pensar o tema das cidades inteligentes. Nossa pergunta aqui da Mariângela Machado, ela pergunta se bairros planejados e comunidades planejadas têm os mesmos objetivos que as cidades planejadas. Então, bairros, comunidades e cidades. Eu acho assim, os bairros e as cidades e as comunidades planejadas, elas têm duas alternativas. Ou elas vão se inserir numa cidade já inteligente, ou elas podem ser processos indutores para uma cidade inteligente. Então, e aí o mercado imobiliário está dentro desse processo, porque normalmente quem estrutura esses bairros planejados e comunidades é o mercado imobiliário. Então, essa importância do mercado, saber de que forma ele vai se inserir nisso, quer dizer, quando você já tem uma cidade inteligente, é importante que esse novo bairro tenha toda a infraestrutura e os mecanismos necessários para ele se integrar na cidade inteligente de forma adequada. Agora, quando a cidade não tem, você não está fazendo num bairro novo, numa cidade que não é inteligente, seria interessante que você faça um processo de indução nesse novo bairro para que a cidade comece, a partir dali, irradiar um processo de inteligência. Então, acho que é muito importante nas duas situações que o mercado tenha essa visão de poder ou integrar na cidade ou usar aquele bairro como um processo indutor para o resto da cidade. Isso faz muito sentido em cidades como São Paulo, que são cidades cujas intervenções urbanas são muito complexas. Então, você consertar os problemas de São Paulo como uma coisa geral, uma intervenção ampla, é praticamente impossível. Pensar na escala local de um bairro, de uma rua, pode ter um potencial, como o Cláudio disse, de indução para todo o resto da cidade muito grande. Então, deu certo no bairro, a tendência é que isso seja copiado e por um processo quase de acupuntura urbana, os problemas vão sendo solucionados ou pelo menos mitigados, ou pelo menos reduzidos. Essa questão é muito importante para pensar intervenções em cidades altamente consolidadas, complexas, desiguais, como São Paulo, por exemplo. Tem que estimular muito, acho que a pesquisa, né? As inovações, estimular as iniciativas que se tem, que muitas vezes dão a impressão de ser uma coisa meio ilusória, que a pessoa tá querendo demais com determinadas coisas, depois na prática funciona muito. Você tem uma iniciativa que as pessoas olham assim com certo descrédito e de repente é um sucesso absurdo, né? O Levi está na área universitária e aí ele pode falar um pouco da importância que é
você elaborar pesquisas que tenham um sentido prático de resolver problemas imediatos da cidade. Nós, lá na Uninove, nós temos um mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis, que é o único mestrado em planejamento urbano da cidade de São Paulo. Eu confesso que, para nós, enquanto instituição, é incrível ter esse protagonismo, mas é muito maluco pensar que São Paulo, até então, não tinha um programa de mestrado na área de planejamento urbano. E como o Cláudio disse, o nosso foco, e é um foco, para quem está nos escutando, muito novo na área de planejamento urbano, é produzir pesquisa aplicada que resolva problemas concretos. Não me interessa, nesse mestrado, ter um aluno que faça uma pesquisa profunda sobre desigualdades socioespaciais e faça uma remissão à literatura estrangeira, uma coisa super complexa, e ao final desse trabalho, a funcionária ou o funcionário que trabalha na casa desse aluno ou na minha casa continue demorando 4 horas por dia no seu deslocamento diário. Então, o nosso programa é muito pensado na perspectiva da pesquisa aplicada. Dentro de 3 linhas, nós temos uma linha que pensa a lei como foco de indução do desenvolvimento urbano inteligente, os instrumentos urbanos, os planos diretores, como a sociedade civil pode atuar de forma positiva no território, por meio das associações, dos coletivos, das startups, e aí uma terceira linha focada especificamente na inovação. Então a gente traz a ideia de inteligência numa perspectiva muito ampla. A palavra inteligência é uma palavra que comporta muitos significados. E com isso a gente quer oferecer produtos, dissertações de mestrado, pesquisas, textos, que se debrucem ao enfrentamento de problemas concretos da nossa cidade, que é o que nós mais precisamos e talvez seja o grande papel da universidade, a grande contribuição que a universidade pode dar neste momento da história. Perfeito, nós vamos fechando por aqui, a nossa conversa está ótima, mas eu acho que serviu para colocar mesmo essa discussão, que às vezes as pessoas utilizam determinados serviços e não pensam muito que isso faz parte de uma iniciativa muito maior, que pode melhorar as cidades, melhorar a convivência das pessoas, né? Isso mesmo. É isso. Nós tivemos a participação aqui do meu lado, Cláudio Bernardes, que é presidente do Conselho Consultivo do Secov São Paulo, e o advogado Wilson Levi, que é advogado e doutor em Direito Urbanístico. Muito obrigada. Cláudio, muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Depois você pode conferir toda a nossa conversa. O programa fica disponível nos canais do Secov. Um ótimo dia.